Em 2020, os Estados Unidos acusaram Nicolás Maduro de comandar uma organização narcotraficante chamada Cartel de los Soles. Durante anos, essa acusação foi repetida pela imprensa internacional como um fato praticamente incontestável. Até que, no começo desse ano, o governo Trump sequestrou Maduro numa operação militar em Caracas. Agora, Washington começa a repetir o mesmo roteiro, só que em Cuba. Na última semana, o governo Trump anunciou a abertura de um processo criminal contra o ex-presidente Raul Castro pela derrubada de 2 aviões em 1996. A história passou a ser apresentada por Washington e pela imprensa de uma forma extremamente conveniente. Raul Castro teria mandado abater aeronaves civis desarmadas pertencentes a uma organização humanitária e 4 voluntários dessa organização morreram. Mas tem um problema nessa história, porque os aviões abatidos pertenciam a uma organização liderada por um homem treinado pela CIA, um homem que participou de uma invasão contra Cuba e que anos antes havia metralhado um hotel em Havana num atentado terrorista. O nome da organização era Hermanos al Rescate, e a história da Hermanos não ajuda apenas a entender um episódio dos anos 90, ela ajuda a entender como guerras começam a ser preparadas na política. O governo Trump acusa Raul Castro pelos 4 homicídios e pela destruição das aeronaves. Mas esse indiciamento vai muito além da reabertura de um caso antigo, porque ele acontece num momento em que Cuba vive uma escalada brutal de pressão norte-americana. Nos últimos meses, Washington intensificou o bloqueio energético contra a ilha. O fornecimento de petróleo foi interrompido e Cuba passou a enfrentar apagões massivos, colapso no transporte, dificuldades hospitalares e paralisação de serviços básicos. Isso lembra muito o que aconteceu com a Venezuela antes da operação militar deste ano. Primeiro vieram as sanções, depois o bloqueio naval, depois a acusação criminal enquadrando lideranças políticas como meros criminosos e, por fim, a invasão. Foi exatamente isso que aconteceu com Maduro, e agora o mesmo mecanismo começa a se desenrolar em relação a Cuba. Durante décadas, esse caso de 1996 foi contado quase como uma fábula. Uma organização humanitária cubano-americana realizava voos civis de resgate sobre o Estreito da Flórida. E então, de forma brutal e injustificada, aviões cubanos derrubaram 2 aeronaves desarmadas, matando 4 pessoas. O problema é que quase nada dessa história é simples assim, porque a Hermanos al Rescate não era apenas uma organização de resgate, e José Basulto, seu líder, não era exatamente um ativista humanitário. José Basulto, segundo ele mesmo reconhece, foi treinado pela CIA. Ele participou da invasão da Baía dos Porcos em 1961, quando forças mercenárias tentaram invadir Cuba para derrubar a revolução. Ele também atuou em organizações anticastristas envolvidas em ações armadas contra Cuba. Por exemplo, anos antes da criação da Hermanos al Rescate, Basulto participou do ataque terrorista ao hotel Rosita Ornedo, em Havana. Nessa ocasião, de uma lancha, ele disparou dezenas de tiros com um canhão automático de 20 mm contra o prédio. Comentando esse episódio anos depois, e negando a acusação de terrorista, ele diria: "Éramos uns terroristas bem ruins, vou te dizer. Qualquer outro teria usado munição explosiva, mas nossa intenção não era matar pessoas, mas sim assustá-las pra caramba." Quando fundou a Hermanos al Rescate em 1991, Cuba vivia a mais grave crise econômica até então, o chamado período especial. Naquele momento, milhares de cubanos tentavam atravessar o Estreito da Flórida em embarcações improvisadas, muitas vezes jangadas, frágeis ou barcos precários, tentando chegar aos Estados Unidos. Esses migrantes ficaram conhecidos como balseiros. Inicialmente, a Hermanos realmente realizava operações de busca e apoio a esses balseiros. Essas missões deram enorme visibilidade à organização e milhões de dólares em doações vindas da comunidade cubano-americana em Miami. Mas a situação começou a mudar a partir de 1995. Com mudanças na política migratória dos Estados Unidos, o número de balseiros caiu drasticamente,
e junto com eles começaram a diminuir também as doações a Hermanos. É justamente nesse momento que a organização intensifica suas incursões no espaço aéreo cubano. E isso acontecia num contexto particularmente explosivo também, porque Cuba vivia, naquele período, uma sequência de atentados e ações armadas promovidas por organizações anticastristas radicadas principalmente na Flórida. Eram bombas em hotéis, tentativas de infiltrações armadas, operações clandestinas, ataques terroristas, enfim, tudo isso fazia parte da realidade cubana naqueles anos. Ou seja, para o governo cubano, aqueles aviões não apareciam num vazio político. Eles surgiam num contexto de hostilidade permanente contra a Revolução. A partir de 1995, a Hermanos ao Rescate intensificou então os seus sobrevoos ilegais sobre Cuba. Os aviões cruzavam o espaço aéreo cubano para lançar panfletos conclamando a população à rebelião. E isso acontecia repetidamente. Havana chegou a enviar vários protestos diplomáticos ao governo dos Estados Unidos. Em Washington, o próprio Departamento de Estado demonstrava preocupação crescente com as incursões. A própria FAA, órgão responsável pela aviação nos Estados Unidos, passou a emitir alertas em relação a esses voos. Num dos memorandos, o órgão registrava que o governo cubano afirmava estar disposto a defender sua soberania contra as violações do espaço aéreo. No mesmo documento, os sobrevoos eram descritos como um escárnio ao governo cubano. Em outro, se dizia explicitamente: o pior cenário seria Cuba derrubar uma dessas aeronaves. Ou seja, todo mundo sabia do risco: o governo cubano, o governo norte-americano, a FAA e os próprios pilotos da Hermanos. Mesmo assim, os voos continuaram. O dia 24 de fevereiro de 96 também não era uma data qualquer. Naquele momento, organizações anticastristas articulavam ações de propaganda em apoio a uma organização chamada Concílio Cubano, que era um movimento opositor que, naquela data, pretendia realizar um grande encontro político em Havana. Havia expectativa de provocações aéreas, e também existiam alertas diplomáticos e tensão militar no ar, tanto em Havana quanto em Washington. Foi nesse contexto que os 3 aviões da Hermanos se aproximaram novamente do espaço aéreo cubano. A torre de controle de Havana avisou que a área estava militarmente ativada, ou seja, sob vigilância e proteção direta da Força Aérea Cubana, com aeronaves militares operando na região. José Basulto só respondeu que, como cubanos livres, temos o direito de estar aqui. Pouco depois, 2 dos aviões foram abatidos por um MiG-29 cubano e as 4 pessoas morreram. Até hoje existe disputa sobre o ponto exato onde o abatimento ocorreu. Os Estados Unidos sustentam que os aviões foram derrubados em espaço aéreo internacional, e Cuba diz que as aeronaves haviam violado seu espaço aéreo. Mas existe um ponto muito mais importante do que a disputa sobre as coordenadas exatas naquele momento. O próprio avião pilotado por José Basulto entrou no espaço aéreo cubano naquele dia, momentos antes do abatimento. E não existe dúvida de que a Hermanos havia violado repetidamente o espaço aéreo cubano exatamente com aqueles aviões nos meses anteriores. O próprio governo norte-americano reconhecia que as ações poderiam provocar uma resposta militar cubana. E o governo cubano vinha de fato alertando havia meses, inclusive em organismos internacionais, que reagiria militarmente caso os sobrevoos continuassem. Existe uma pergunta muito simples aqui. Se aviões ligados a organizações cubanas partissem de Havana para lançar panfletos políticos sobre Miami, quantas incursões serão necessárias para que os Estados Unidos derrubassem eles? E existe outra questão que raramente é mencionada. Os aviões da Hermanos lançavam panfletos, mas eles podiam lançar qualquer outra coisa. Explosivos, por exemplo. Como é que Cuba teria certeza de que naquele dia os 3 aviões da Hermanos
considerando todo o contexto que estava acontecendo, com o Concílio Cubano marcado, com a pressão militar sobre Cuba, como é que Cuba poderia ter certeza que aqueles aviões iam lançar panfletos naquele dia e não explosivos? O abatimento dos aviões produziu um impacto político imediato. A aproximação entre Cuba e o governo Clinton azedou. Os Estados Unidos endureceram as sanções e a lei Helms-Burton, que estendia as sanções para qualquer empresa que fizesse negócios com Cuba, foi aprovada. Na prática, o bloqueio deixou, assim, de ser apenas uma política bilateral entre Estados Unidos e Cuba e passou a funcionar como um mecanismo global de pressão econômica contra a ilha. E a narrativa da organização humanitária abatida por uma ditadura brutal passou a funcionar como instrumento de legitimação política desse bloqueio. E agora volta a aparecer. Para legitimar o quê? Guerras, sanções e intervenções raramente começam se apresentando como são. Primeiro, elas aparecem como defesa da democracia, como defesa dos direitos humanos, como justiça. O problema não é o que aconteceu ou deixou de acontecer em 1996. O problema é o que estão tentando fazer esse episódio significar agora. Porque transformar lideranças políticas em criminosos internacionais nunca é apenas um gesto jurídico. É também uma forma de preparar consensos, preparar isolamento, preparar sanções e, às vezes, preparar guerras. Foi assim com a Venezuela e agora o mesmo está sendo feito contra Cuba. Um dos livros que inspiraram esse vídeo é esse aqui, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, de Fernando Moraes. É um livro que trata justamente das organizações terroristas que atuavam a partir da Flórida contra Cuba e sobre a rede de espiões cubanos que se infiltrou nessas organizações na década de 90. É um excelente livro, quem se interessar por essas histórias, por esses casos, eu recomendo. Aqui na revista Ópera, nós estamos começando a explorar esse formato aqui de vídeos para o YouTube. Esse foi feito com base num texto que a gente publicou recentemente no nosso site. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like, compartilha, comenta aqui embaixo, mas acima de tudo, leia o artigo completo no nosso site. O link está aqui na descrição.